quais as áreas de atuação para quem domina gerenciamento de obra? Eu sou Mila Peixoto, a gente está no podcast da Casa 500 e eu estou com Márcio Sarmento, arquiteto, especialista em obra, né, Márcio? Porque só pelo tempo que você já faz, já vira especialista mesmo sem querer, né? É verdade. Mas... Por osmose. Por osmose. Então, Marcinho está aqui comigo para a gente responder essa pergunta aí, Marcinho. Como é que essa área de atuação para quem domina gerenciamento de obra, né? Porque, assim, a área de atuação, já mexendo um pouquinho, pode estar envolvendo profissionais de arquitetura e profissionais de design de interiores, né? Sim, sim. E engenheiros, claro, mas a gente está falando aqui muito mais do projeto de interiores, né? De um projeto menor do que o complexo de uma obra grande, né? Então, me diga aí, essa área de atuação para essas pessoas, para esses profissionais de arquitetura e de design de interiores, é uma boa área, não é? Abre caminho, não abre? Conta tudo, não esconde nada. Vamos lá. É hoje. É hoje, bora. Que bom estar com você aqui, Mila. Ai, que bom Eu sou Márcio Sarmento, arquiteto, por devoção, por querer, por paixão, né? E acabei me enveredando também na execução de obras. Então, eu gosto muito de projetar e gosto de executar. Boa. Né? Ver o sonho se concretizar, isso é muito bacana. É bacana mesmo, porque o projeto só acontece depois que a obra está pronta, né? Quer dizer, o projeto é um projeto, né? Mas a concretização Imagine há décadas atrás que a gente não tinha o advento do 3D, das maquetes eletrônicas, como é que a gente faria, né, para vivenciar esse projeto concretizado. Concretizado, E mesmo 3D também ainda não supre tudo isso, porque a gente não entra e não mora no 3D, né? Eu acho que ele acaba tirando um pouquinho a angústia e a ansiedade do cliente, porque nós profissionais, a gente tem uma visão de 3D que a gente educou e né? Acaba pensando, treinou. Eu começo a pensar nos ambientes prontos, eu fui me educando para isso. Verdade, E a obra também, ela foi aparando as arestas, né? Você executar obra do que você projeta é bacana. Geralmente é o meu conceito de execução. Sim. Né? Como a forma que eu escolhi. Pronto, você já citou um. É você ser arquiteto, o design de interiores, fazer o projeto e fazer a execução. E isso aumenta seu número de serviços, né? O âmbito, a área de atuação é muito maior que essa. Né? Tanto que assim, eu já trabalhei com engenheiros, já tive empresa de engenharia com outros engenheiros sendo meus sócios. Então, o arquiteto em si, o arquiteto e urbanista, a minha formação é arquitetura e urbanismo, né? A área de atuação é bem vasta. Então, geralmente o arquiteto ele pode construir até 5 mil metros quadrados, salvo engano, em três andares. 3 andares, uma coisa assim. Então, né? isso também não impede, né, no meu histórico, por exemplo, de obras, de execuções, de ter feito prédios com 7 andares, com 10 andares, porque eu fiz parcerias com colegas engenheiros. Estavam habilitados para isso. Ninguém vive sozinho, ninguém... Perfeito. Né? Então, a área de atuação ela é bem vasta nesse sentido. Inclusive, arquitetura de interiores e design de interiores. O design de interiores, a gente tem um caso também um pouco mais específico, recortado, porque ele tem uma história mais recente, mas a luta foi muito grande para o reconhecimento da categoria. Que inclusive eu acompanhei de perto. Por estar ao lado de Nájila Andrade, de Kátia Bacelar, de pessoas que foram pela ABD, que foram até Brasília para que a categoria fosse reconhecida pelo MEC, aquela coisa toda. Exatamente, aquilo que a gente já sabe do design de interiores, que tem sua habilidade, né, que muitos arquitetos não têm da parte de interiores. Então, né? eu fico muito triste, e é uma coisa que me incomoda muito, Miloca, quando a pessoa chega para mim e diz não pode. Eu pergunto, dá para fazer isso? Não. Mas, poxa, nem tentou e já está dizendo não. Então, essa sensação que eu tenho com os design de interiores, alguns anos atrás, as pessoas dizem, não pode fazer isso. Espera aí, não é que não possa, ele pode desde que tenha subsídio e tenha ajuda e parcerias com profissionais competentes. Perfeito. Tenha a competência para aquilo. Perfeito. Então, não vamos fugir do nosso tema. O nosso tema de área de atuação. Você falou perfeito aí. Primeiro, se você faz parcerias, amplia muito mais sua área de atuação. Com né? certeza. E aí, mas dentro da área de atuação, por exemplo, se você oferece esse serviço de gerenciamento de obra, né? Você inclui isso na sua proposta. Você faz projeto pode ser até o nível básico, pode ser só projeto executivo,
Porque muitas vezes você pega um projeto nível básico e faz o executivo, você como arquiteto, certo? Mas você também pode, como um gerenciador de obra, como uma pessoa que tem esse conhecimento e essa habilidade, fazer a obra de outro arquiteto, não pode? Com certeza, com certeza. Aí é onde eu iria chegar. Tá. Por exemplo... Te atropelei. Não, de forma nenhuma. O que é que acontece? Eu, na minha história de projeto e execução, assim, eu decidi, né, isso foi uma escolha minha, pessoal, só fazer obras dos meus projetos. Sim. Por quê? Porque são universos que se fundem, mas que são completamente diferentes. Não é à toa que a arquitetura passou a ter uma outra... a ser regida para uma outra categoria, digamos assim, para outro conselho federal. Né? Hoje nós temos o nosso conselho e engenharia e agronomia, enfim, as engenharias têm outra. E isso não é porque houve briga, não é nada disso, é porque a gente entende que somos, né, complementares, mas ao mesmo tempo temos atuações independentes. Então, assim, eu resolvi na minha carreira tentar fazer um case que para mim é um case de sucesso, que é fazer projeto, execução e projeto de interiores. Né? Então, vou dar um exemplo, uma casa, né? Uma residência, é uma área de atuação bem forte para arquitetos e design interiores. A gente está falando de ambientes residenciais. Então, geralmente, eu projeto a casa, faço a execução da casa e faço a parte de interiores. E entrega tudo, né? Projeto, execução e interiores. Então, é um case, é uma tríade de sucesso, porque no final das contas eu vejo ela estar pronta 100%, Milonga. Perfeito, isso é bacana, né? Então, isso é gratificante, né? Só que assim, você pode, né, trabalhar na área residencial, na área comercial, área de saúde. A gente estava batendo esse papo, né, quando a gente sentou para conversar, falando sobre a área de saúde, que é extremamente específica. Pronto, vamos fazer um podcast sobre isso, tá? Um episódio sobre segura. Até porque é um assunto muito vasto. A gente falar de Anvisa, a gente passa a tarde toda falando e não acaba. É verdade. Mas espera aí, deixa eu voltar aqui a uma pergunta interessante, que é o seguinte. Você tem um cliente, como você falou. Você vai fazer projeto arquitetônico, projeto de interiores e gestão de obra. São 3 contratos diferentes, porque o entregável desses contratos é diferente, né? Você normalmente faz tudo no mesmo contrato, amarra uma coisa com a outra, depende, acho que, do cliente, né? Uma pergunta boba essa, porque cada caso é um caso, aí né? Depende daquela questão do briefing, né? De você chegar e saber o que é que o cliente quer também. Perfeito. Porque no meio do caminho ele também pode mudar de opinião. Diz assim, Márcio, eu gostei tanto do seu projeto que eu quero que você execute. Mas antes de fechar o projeto ou no meio da negociação, eu já falo que eu faço desta maneira. Entendi. Até porque é uma coisa que me agrada muito, executar os meus projetos. Sim. Eu procuro direcionar porque é um querer meu. Eu amo construir o sonho do meu cliente. É engraçado isso. Que massa né? Isso, Então, e foi uma área de atuação escolhida. Né? Então, claro que assim, isso me faz pegar menos obras, ter menos projetos, porque isso eu me dedico muito. Mais tempo, né? Exatamente. A dedicação é muito maior, né? Muito maior. Isso é fato. Agora, quando você pega todo o projeto, né, do início até o fim da obra, você continua precisando deixar muito claro cada etapa. Com certeza. Orçamento, tudo direitinho para o cliente, senão ele se perde. E né? a gente não Isso pode... facilita, já emendando a pergunta aqui, isso facilita você fechar o cliente? Facilita porque no final das contas assim, você também consegue precificar e trabalhar com uma margem, seja de lucro, seja de ganhos, como a gente queira chamar. Sim. Um pouco menor, ou um pouco mais justa, um pouco mais enxuta, como eu posso dizer, porque é o que eu falo, o contrato, né, e o cliente está trabalhando comigo, tem que ser uma parceria, tem que ser uma via de mão dupla. Sim. Se ele está me dando a graça de fechar 3 trabalhos comigo, por que eu não posso dar a graça, o retorno de dar um desconto bacana? Até porque, como a gente estava conversando, às vezes um projeto executivo não dá, você não precisa fazer um projeto executivo tão pleno, né, com tantos detalhes, porque a maioria dos detalhes está aqui. Embora tem que ter o mínimo execuível, porque senão se perde. Né? Você tem todas as normas, todas as regras, etc., que a gente deve procurar seguir, isso é fato. Claro, isso é um fato. Né? Mas é uma área de atuação interessante. Como eu já tive também diversos cases ou diversos casos onde eu só fiz a obra. Agora mesmo eu estou fazendo isso. Eu abri mão
né, do que eu resolvi não fazer, que é obra de terceiros, porque um amigo meu, irmão meu, que formou comigo, né, um arquiteto me pediu para fazer isso. Ele está morando em outra cidade, em outro estado. Como é um cara que eu adoro e que eu tenho confiança e vice-versa, eu resolvi abrir mão disso para poder fazer essa obra. Então, mas foi muito fácil para mim, porque eu tenho amizade, intimidade, querer bem com este profissional. E aí você falou uma coisa bacana aí nessa sua fala. Essa relação entre arquiteto e a pessoa que está tocando a obra tem que ser muito boa, né? E assim, e o arquiteto, tirando agora você como arquiteto, você só como gestor de obra. Certo. Esse arquiteto que está fazendo todo esse trabalho para te entregar para a obra, ele tem que fazer isso muito, muito bem feito e completo. Parcerias plenas. Né? Para poder passar para você. Parcerias plenas e a gente entender que o bem comum é o cliente. Sim. Né? É ele que nos paga, Sim. é ele que nos indica, sim, né? Sim. É ele que nos faz pegar... Claro. É nosso melhor marketing, é um cliente satisfeito. Não existe marketing melhor do que o boca a boca. Com certeza. Não, isso eu concordo com você. E mais do que isso, é um marketing que vem, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, Márcio, vai cortar o cabelo lá no cabeleireiro de meu filho, que é maravilhoso. Você não vai me perguntar assim nem tanto quanto é. Vai dizer, porra, vou porque eu confio, porque eu já sei que ele é maravilhoso. Entendeu? Mila que me indicou. Então, é o QI, né? Quem indica. É, o que indica. Então, muitas vezes, a gente vai para um profissional, até, lógico, se for um preço muito absurdo e tal, é diferente, mas vai para um profissional muito mais seguro, muito mais tranquilo e perguntando menos preço, né? Ou seja, tem muito mais valor esse profissional para você, porque ele foi indicado por alguém que você confia. Com certeza. Então, isso é bacana que você está falando, né? E aí, eu vejo também essa questão da área de atuação do arquiteto, do design de interiores, que amplia muito quando você faz gerenciamento de obra, porque, inclusive, você fica com esse cliente por mais tempo, né? Com certeza. E vai trazendo toda essa realização do que você veio bolando com ele, né? Quanto tempo dura uma obra, por exemplo, em relação a projeto? Vamos dizer assim, um projeto... Vamos pensar numa coisa concreta, porque eu sei que cada caso é um caso. Uma experiência, assim, numa loja de rua, de shopping não, que já é outro esquema. Porque tem uma coisa, vamos fazer outro podcast sobre isso, viu, gente? Mas tem uma coisa que é importante, a gente entender as regras e as normas de cada local. Shopping só pode fazer à noite, tem toda uma coisa de obra. Fora toda uma questão de norma interna do shopping. Sim, né? sim. As normas municipais, né? Estaduais, mas principalmente federais. Municipais, federais, claro, também. Mas as municipais são as mais atuantes, porque o lugar de obra é muito mais municipal do que geral. Mas, por exemplo, se for uma coisa da área de saúde, você tem todas as normas de Anvisa e tal, que são bem rígidas, nacionais, exatamente. Mas você tem, como você falou, que é a mais rígida ainda, dos condomínios, dos shoppings, principalmente se você falar dos alfavírus, né? Franquias também. Pois é. Então, vai trabalhar com franquia. Você não pode mexer, eu vou colocar tal piso. Não, amigo. É o piso que está no caderno técnico né, de especificações daquela franquia. Exatamente. Eu já até participei de criações e montagem de franquia. Bacana. É um trabalho bacana também. É uma outra área de atuação. Você acha mais fácil ou mais difícil você pegar uma obra que está com tudo assim, especificado já? É mais fácil, Mila. É mais fácil, porque a gente que está na área, né, a gente já lida com isso. Sim. Então, é o que a gente estava falando você lembra que eu te falei de conhecimentos adquiridos. Além do dia a dia, que, por exemplo, você vai fazer uma loja, você frequenta shopping, você frequenta a loja, desde pequenininho. Então, no seu HDzinho, na sua cabeça, você conhece o padrão loja, por mais que você tenha que entrar depois em outras interações nas questões técnicas da coisa. Mas você conhece aquilo. Mas aquilo não é um ambiente estranho. Familiar, né? Para você. Então, assim, e quando chega para nós, tudo especificado, tudo detalhado, é o melhor dos mundos, porque você vai trabalhar, você vai dar a qualidade que aquele projeto está lhe oferecendo. Você vai oferecer de volta a qualidade que lhe foi dada. Sim, exatamente. É aquela coisa que a gente fala sempre assim, se você tem uma medida mais ou menos, o projeto vai sair mais ou menos. Se você tem uma medida exata, o projeto e a execução vão sair exatos. E tem coisas no nosso dia a dia que não tem como ser a meio centímetro, não, amigo. São 21,6 centímetros. Se fizer 21,8, não vai encaixar. Por exemplo, um vão de uma janela.
Não adianta, não tem... O nome já diz, é entre vão. É 1,214. Exatamente. E você sabe de uma coisa que você está falando aí? Até os instrumentos de medida que a gente usa, eles variam dependendo da marca. Você já percebeu isso? Total. Então, assim, quando você vai fazer um negócio, é bom você usar o mesmo instrumento de medida para tudo, porque senão... E diz que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais chato. Não é isso. A gente vai ficando mais seletivo. Porque eu começo a escolher... eu vou te dar um exemplo aqui. Eu estou com uma trena aqui. Eu não vou falar do... Enfim, do... Depois a gente pede um patrocínio deles. Eu gosto dessa marca, porque ela tem polegada, tem isso, tem aquilo. Então tem uma série de coisas. E tem mais, tem precisão. Eu já peguei um negócio desse, onde você pega, bota outra do lado e tem uma diferença de milímetros entre um e outro. Como pode? Trena digital. Trena digital, eu tinha uma trena que a aferição dela era 1 centímetro, 1,3 a menos. E eu falava, não é possível que esse negócio não bate, aquela coisa, não bate o cadastro. Aí eu comecei a levar a trena normal e a trena digital. Então, eu já sabia que estava errado. Então, assim, para grandes medidas... Ó, gente, uma dica importante para caramba que ele está dando, hein? Que inclusive, a gente vai falar, né? O nosso curso que a gente vai ter de cadastramento, etc. Sim. Engloba toda essa parte de ferramental, digital, etc. De como fazer esse cadastro bem feito, né? Vou já dar um parêntese aqui. Márcio é professor do curso Gerenciando Obras de Interiores e Obras também normais, né? E também do curso de cadastramento. Porque, se não for feito um cadastro bem feito, o erro vai assim, que nem dominó, até o final. E o prejuízo fica enorme. Até te responde a questão da área de atuação. Eu fechei agora um projeto onde eu estou começando a fazer desde o cadastro, né? E a ideia é que eu pegue até o projeto. Eu já ganhei a primeira concorrência, digamos assim, que bom, né? E aí a ideia é que, entregando o cadastro, vem a questão do projeto. Então, é cadastro, projeto e execução. Nossa. E depois disso ainda tem interiores. Então, todas essas áreas, nós arquitetos atuamos. É isso aí. Engenheiros também, design interiores. Mas os design interiores, eu volto a frisar, podem atuar e ter parceiros que ajudem tecnicamente e que tenham... fazer as parcerias certas. E que tenham esse domínio técnico, né? Que tenham essa... Agora, uma coisa que você falou, assim, puxando para essa área de atuação de novo, que é o seguinte, formou em arquitetura, formou em design de interiores, formou em engenharia. Engenharia até eu deixaria um pouquinho de lado. Mas isso já automaticamente te dá habilidade de gestão de obra? Na verdade, ele lhe dá a possibilidade de gerir obra, mas isso não quer dizer que você tenha a competência. Que você tenha nem o conhecimento, nem a competência ainda, né? Então, eu vou dar um exemplo. Conhecimento. Desculpa, Sim, tá certo. Quando eu entrei em arquitetura, né, para a minha sorte, eu comecei a estagiar logo no primeiro semestre. A minha sogra era design de interiores, então, assim, ela tinha um sócio que é artista plástico fantástico, e ele trabalhava com maquetes, maquetes físicas, né? Fazia perspectivas fantásticas, enfim. E eu tive a sorte de entrar com esse pessoal e eles executavam obra de interiores. Então, para mim, foi outro universo, porque eu tive que começar a lidar com arte. Porque interiores, trabalhar com obra de interiores, você está o tempo todo trabalhando com arte. Você está trabalhando com estética, você está trabalhando com cores, você está trabalhando com textura, está trabalhando com emoção. Né? Mas eu vou mais, sabia? Uma obra de um projeto bom é arte também. De um projeto de arquitetura. Não, nós somos artistas também, claro. Porque às vezes eu vejo, é uma dificuldade que eu tenho, eu não faço obra, tá? Eu atuo como arquiteta, mas eu não faço obra. Sim. Algumas poucas vezes eu fiz obra porque era alguém conhecido que me pediu, pelo amor de Deus, e tal, e tal. Sei fazer, porque eu estudei isso, sei fazer, né? Mas não tenho, não tenho essa dedicação desse tempo, não é meu foco fazer a obra, né? Mas acabo tendo que escolher ajudar o cliente. Muitas vezes eu pergunto logo a ele, você tem alguém que faz a obra? Porque a obra tem que ser uma coisa de alguém de muita confiança do cliente. Porque está mexendo com dinheiro, um volume de dinheiro muito grande, tá? Então tem que existir uma sintonia entre o cliente e quem vai executar a obra. Isso já tem que existir. Sintonia e confiança, né? Imagine, Mila, cada obra que eu faço, eu tenho um caixa, por exemplo. Pois é. 3 mil, 5 mil, mil, o que for. Então, você está mexendo com dinheiro dos outros e que você tem que prestar conta de cada centavo, cada vírgulazinha. Total. E aí, o que acontece? Eu vejo que muitas vezes a gente tem... quando se tem alguém que é bom na gestão de obra,
O que é a gestão de obra que eu te falo? É a organização de tudo, né? O domínio de todas as fases, o timing, que é o mais importante de tudo, né? O olhar da pessoa que tem gestão de obra, de saber ler uma planta, porque muita gente não sabe olhar a planta e ler, né? Então, todas essas habilidades da pessoa que está gerindo a obra ajuda muito a gente como profissional arquiteto. Assim, absurdamente muito, entendeu? Então, eu dou muito valor. Tem gente que diz assim, arquiteto e engenheiro brigam o tempo inteiro, né? Eu amo um bom engenheiro, gente. Não tem preço. Uma pessoa que sabe o que está fazendo não tem preço. Também sempre gostei, né? Porque dão aula. Isso. Não, e vira uma parceria, cara. O cara traz para você soluções que às vezes você não pensou no projeto, que se aconteceram ali durante a obra. Às vezes você está fazendo, por exemplo, você vai implantar alguma coisa. Chega lá, acha uma pedra naquele espaço. Detonar aquela pedra é muito caro, então ele traz de volta para você. Às vezes você muda o projeto, faz uma coisa bacana, bota na pedra dentro do projeto. Eu fico brincando que é fazer uma vida com tempo determinado. É uma vida. É você ter vivência, é viver. Assim, eu vou ter que entregar isso em 10 meses. Como é que eu vou entregar isso? O que é que vai entrar primeiro? O que é que vai sair? O que é que não vai? É um quanto vai custar? Planejamento bem firme, né? Vamos falar de planejamento também, viu? Bora. Aqui. Mas o que eu queria frisar aqui, que mesmo que você não vá atuar como gestor de obra, é interessantíssimo que a pessoa que faz projeto tenha esse conhecimento. Eu diria que é essencial, Vila, porque eu sempre aprendi e eu sempre levei isso comigo. Eu só consigo projetar bem o que eu entendo. Claro. Então, assim, essa pesquisa, essa busca por materiais novos, por padrões construtivos novos, todo dia a gente aprende. Eu tive uma reunião semana passada sobre madeiras multilaminadas, que é uma máxima Estados Unidos, Canadá, Europa, e aqui o brasileiro ainda tem muita resistência. Se falar de pinos, o cara acha que pinos é madeira de caixa de caixote de maçã. Depende da qualidade de como é tratada essa madeira. Dependendo do tratamento, ela vai ficar mais forte e mais durável do que uma madeira de lei, as famosas madeiras de lei. O pau-d'arco está ficando raro e caro. Nobres, né? Mas assim, de cumaru, etc., né? Pau-ferro e por aí vai embora. Mas assim, eu tomei uma aula com esses caras, porque não é só a madeira, é o tipo de colagem. É a madeira prensada, é a madeira autoclavada, Então isso, assim, é uma área de atuação plena do arquiteto ou do design interior que quer trabalhar com gestão de obra. Claro. E entender a resistência desses materiais para, inclusive, usar eles de forma diferente, inédita, que pode ser. E aí eu te falo, por que eu cheguei a esse material? Porque eu tinha um vão para vencer de 12 metros e eu sei que se for fazer no concreto, vai ser uma viga de gigante, 80 centímetros, 90. Se for de ferro, a casa é na frente do mar. Eu vou ter problema com a oxidação, salitre, etc. Sendo madeira multilaminada, vai me dar exatamente o que eu quero de vencimento de vão, de estética, de beleza, de durabilidade, enfim, de esbeltez. Vai ser uma estrutura muito mais esbelta, e isso eu só pude ter esse tipo de ideia, Minloca, quando eu resolvi atuar nesta área de execução de obra. E aí você começa a buscar soluções, né? Você tem que ser incansável, curioso. Eu digo que eu sou maluca dos cursos. Eu adoro saber de tudo. Eu adoro fazer curso. Eu amo isso. Aliás, a Casa 500 surgiu por causa dessa minha isso que eu ia falar. fascínio por fazer curso e tal. E essa historinha eu peguei ao vivo e a cores com você. A gente conversando sobre isso. A gente se conhece há muito tempo. Mas você me contando... Nem tanto tempo assim, porque eu sou novinha. Não, estou falando 10 anos. Mas assim, da sua vontade e do seu jeito incansável de querer conhecimento, que é o que a gente estava conversando quando você me convidou para dar aula aqui na Casa 500. Exatamente. Mas assim, você quer estar aqui, o perfil é esse, quero, é isso que eu quero para a minha vida. E mais do que isso... eu já dava aula, né? Então... E mais do que isso, a nossa proposta aqui, que eu acho que é bacana, por isso que eu não me importo se você tem doutorado, mestrado, pós-doutorado, beleza, isso é ótimo, conhecimento a mais, beleza. Mas eu quero saber se você sabe atuar no mercado. Porque as pessoas que vêm para aqui... A realidade. Porque a teoria é linda, mas a prática é bem diferente da teoria, né? Então, a gente busca aqui nos nossos cursos, e aí já falando um pouquinho da Casa 500, aproveitando aqui esse parêntese, a gente busca aqui justamente a atuação, quem atua no mercado, para poder trazer o quê? Os pulinhos dos gatos.
A gente quer o gato aqui pulando e mostrando, entendeu? Por quê? Porque, como você está falando, tem coisas que, na teoria lá, na faculdade ou num curso de pós, que é mais acadêmico e tal, ele não vai te dar problemas que você vai ter no dia a dia. E eu vou te dizer uma coisa, a gente é resolutor, não sei se essa palavra existe. Resolvedor ou solucionador. Solucionador de problemas. Ficou mais bonito. Solucionador de problemas. Não podemos ser causadores, temos que ser solucionadores. Isso Exatamente. É fato. Eu digo isso sempre para meus alunos. Exatamente, exatamente. Porque os problemas, eles vão chegar na gente. Né? Se outra pessoa estiver fazendo a obra, eles vão trazer coisas para a gente tomar decisões. Você vê que antes da gente sentar para conversar aqui, você já deu uns 2 ou 3 telefonemas. O meu mestre de obra me ligou, rapaz, a porta não vai encaixar porque o piso é maior. Assim, solução de problema, amigo. Tira a aresta em cima, mexe aqui, mexe ali. Exatamente, são soluções de problema. Gente, vamos parar aqui agora com esse tema, que era atuação no mercado de trabalho, que ela é enorme, né? Inclusive na área de interiores, só antes da gente parar, lá na área de interiores, eu acho muito importante quem faz design de interiores ou arquitetura de interiores, que tem uma diferença aí de arquitetura de interiores para design, não vamos entrar nisso, a gente não acaba nunca, mas é super importante que essas pessoas saibam fazer gestão de obra, porque muitas vezes é necessário. No interiores, né? É mais necessário do que no arquitetura. Eu queria frisar, Biloca, que aqui no nosso curso mesmo, gestão de obra de interiores, sim, né? Existe um capítulo, existe uma parte do nosso curso e que a gente conversando, a gente vê que é essencial falar sobre essa área de atuação na íntegra. Sim. Até para a pessoa ter poder de decisão. Exatamente. Então, para ela poder buscar os caminhos que ela quer, então, né? Assim, é muito vasto. É vasto. Né? Assim, faz isso, né? Faz isso. Então, você vai falar de prédio até uma vitrine de loja. O cara fala, pô, vitrinismo, isso é obra também, amigo. É obra mesmo. Você está pensando que é fácil você chegar lá 10 horas da noite com um monte de coisa para fazer em 6 horas uma vitrine com 60 metros quadrados? É verdade, é verdade. Você tem que ter um domínio ali grande daquela gestão de tempo, da gestão de planejamento, de material, de gente. Exatamente. O que é que muda? Só muda, né? O tamanho do problema e da solução. E o tipo de atuação que a gente vai ter. Na verdade, se a gente conhece esse script, é muito mais bacana, né? Eu sempre assim, eu acho que eu me sinto muito segura quando eu tenho ideia das coisas como elas vão acontecer. Então, quando eu faço, foi o que você falou um pouquinho aí no início, quando eu penso em fazer uma obra, quando eu penso em fazer alguma coisa, eu começo minha semana pensando, tal dia eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Quando você sai, por exemplo, para fazer uma coisa de rua, tem um monte de coisa para fazer na rua. Aí você vai, eu separo por bairro da cidade. Porque eu não vou ficar indo para uma ponta e depois para outra. Então, eu faço um planejamento. Obra é assim também. Tem uma obra hoje em Lauro de Freitas, tem uma aqui na Cidade de Jardim, eu não sei o quê. Eu tenho que fazer um roteiro. E um roteiro de... Gasolina tá barata, né? Tá barata, né? Mas não só o roteiro de visita, mas o roteiro de compra, de botar a mão de obra certa na obra na hora certa. Então, todo esse planejamento, esse cronograma, né, de desembolso financeiro e cronograma de serviço é mega importante. Eu acho que é importante para a vida da gente como um todo, não só para quem vai atuar com obra. Tá? Pelo menos, eu trago isso para a minha vida. Com certeza. Não só para quem vai atuar com obra. Né? É claro que a gente vai pontuar isso muito mais no curso, nas coisas que a gente vem fazendo aqui juntos, mas assim, e também da realidade do dia a dia e da atualidade. Porque eu lhe garanto que 15 anos atrás, a mão de obra, o ritmo, as pessoas tinham um outro tipo de disponibilidade que hoje a gente não está tendo. A pandemia trouxe isso para a gente. Então, hoje, a gente não acha, às vezes, a mão de obra no tempo que a gente quer, então você tem que se programar com mais antecedência. Né? É verdade. Você tem que estar mais precavido para a gestão de obra. É verdade. Então, isso tudo a gente vai estar falando no curso. Prazo de material, de entrega, é importante para caramba. Poxa, eu vou entregar a obra em 3 meses, será que você vai entregar? Se o cara que vai fazer seu piso especial lá que você encomendou só te entrega em 4 meses, como é que você acaba Coloque 4. Por favor. E entregue 15 dias antes. 15 dias antes, boa. Porque surpresa também, eu canso de dizer isso para meus alunos, surpresa só é bom quando é boa. Surpresa ruim. E claro que eu também passo por isso, porque a gente depende de pessoas. Mas se a gente tratar o problema como problema, né, e focar na solução, não no problema, a vida fica muito mais mais simples, né? Com certeza. Vamos lá, gente. A gente volta para outros episódios aqui
com o Marcinho, falando sobre gestão de obra, gestão de vida quase, né, Marcinho? Isso. Mas gestão de vida, mas né? faz parte, é o que você falou. Né? E amplia, gente, isso aqui que a gente está falando, hoje o tema da gente foi sobre a área de atuação de quem tem esse domínio de gerenciamento de obra, que é vastíssima. Né, o céu é o limite. O céu é o limite. E colorido, pintadinho e bem decorado, tá? É isso mesmo. Então, gente, obrigada. A gente volta, fica com a gente, aproveita, segue o canal, se inscreve no canal, na verdade, né? Porque YouTube se inscreve no canal. Casa Dá 500. like lá, Casa 500, dá like, segue a gente, segue no Instagram também, tá? Que a gente tá com essa fera aqui. Casa 500 e você, tudo a ver. Tudo a ver. Aloha. Tchau, gente, até a próxima.